Ricardo Reiter, sou mestre em Filosofia Política e você está no Doutrinando, o meu podcast, com um adendo hoje de que esse material também estará disponível em vídeo no meu canal do YouTube. E hoje, sem mais delongas, vamos tratar de uma coisa um pouco mais supérflua, uma coisa um pouco mais divertida. Estou falando sobre o mito do Édipo Rei e o mito depois de Antígona. Aqui eu vou adotar a versão do Sófocles, e a partir dela, então, eu vou fazer a reconstrução, até porque quando a gente trata de mitologia, a gente também tem que entender que há uma certa problematização, porque as fontes variam, correto? Então, para essa versão, vou pegar a versão do Sófocles. Então, sem mais delongas, põe fone de ouvido, pega o café e vem comigo. O mito do Édipo Rei é, talvez, de todos, o mito mais interessante, muito por causa daquilo que o Freud depois vai desenvolver lá como complexo de Édipo e tal. Acho que dentro de todos os mitos gregos, o mito do complexo de, o mito de Édipo, desculpa, ele é reconhecido, todos, não dá para generalizar como todos, mas muitas pessoas já ouviram falar, e ele acontece, se desenrola numa das cidades mais emblemáticas da mitologia grega, que é a cidade de Tebas, que é a cidade depois onde é que nasce Hércules e tal. Bem, sem mais delongas, para que a gente possa entender um pouco esse mito, e também daqui poder mais ou menos entender o que é o tal do complexo de Édipo, né? Vocês conhecem Freud, né? Freud é aquele cara que vai reduzir tudo a sexo, né? Tá, não é bem assim, os psicólogos, psiquiatras e psicanalistas agora já vem dar hate no meu vídeo, né? Não, mas o Freud depois ele vai usar o mito do Édipo para explicar algumas coisas próprias da natureza das relações familiares. Mas sem mais delongas, eu vou contar aqui em 20 minutos, 25, o mito do Édipo com o mito de Antígona. E para isso eu vou também tentar desenrolar um pouco essa série de relações familiares que estão ali, né? Porque, pelo amor de Deus, ou pelo amor dos deuses, para que tanto incesto numa história como essa? Vocês vão ver que isso aqui é uma loucura, uma loucura. Tá, vamos lá. A história conta, obviamente, a vida do Édipo, né? Mas quem é que foi Édipo? Tá, vamos lá. Édipo foi neto de um rei de Tebas, que foi o Meneceu. O Meneceu era casado com alguém que eu não encontrei o nome, tá? Isso é irrelevante, porque o problema é grego, né? O negócio, a mulher não importa. É triste, assim. As mulheres que são citadas aqui, elas só são citadas porque, de fato, elas têm papel importante. Você consegue fazer uma linha cronológica dos homens gregos, mas dificilmente consegue das personagens mulheres, assim. Né? Porque tem pouca história, de fato. Mas essas histórias onde aparecem as mulheres são histórias muito boas. Tá, o Meneceu, ele teve 2 filhos, a princípio, pelo que eu consegui ver. Um é o Creonte, e a outra é a Jocasta. Nós vamos falar do Creonte e nós vamos falar da Jocasta. Mas vamos começar falando da Jocasta primeiro. Tá. A Jocasta era casada com Laio. O Laio era o rei de Tebas. Tá? Ah, não era o Creonte? Não, não era o Creonte. Era o Laio. Tá bom? O Laio herdou o trono. Tá? E Jocasta e Laio tiveram um filho chamado Édipo. Olha que coisa maravilhosa. Tiveram um filho Édipo. É uma criança normal e tal. Um dia o Laio foi lá visitar o oráculo de Delfos, e eu acho que os gregos eles já deveriam ter aprendido que não se visita o oráculo de Delfos, porque desgraçado é bom, né? O desgraça
Porque tu não tem uma história da mitologia grega que o cara foi consultar o oráculo de Delfos e o oráculo falou: ei, meu, beleza, tu vai viver feliz para sempre. Não. É só morte e desgraça. E os gregos continuavam indo lá visitar o oráculo de Delfos, né? Pra quem jogou Assassin's Creed Odyssey, não tem como não fazer uma referência, né, a jogos. Quem jogou Assassin's Creed Odyssey viu que toda a trama da história começa lá com o oráculo de Delfos também. Tá, vamos lá. O Laio foi lá consultar o oráculo de Delfos e tal, e aí foi revelado a Laio, como já era de se esperar, que uma tragédia iria marcar a sua vida. Laio sofreria dos males que assombram os deuses gregos, que é o mal do patricídio. Ou seja, Laio seria, como Cronos o foi, morto pelo seu filho. E o Laio já tinha Édipo, né? Não, na verdade, acho que Laio ainda não. A Jocasta ainda não havia concebido Édipo à luz, né? Não havia dado a luz a Édipo. Acho que ela estava grávida, se não me engano. Me faltam os detalhes. Tá, mas é aqui que acontece: o Laio chega em casa, né? Édipo nasce e o Laio condena Édipo à morte. Mas o Laio, ele não quer ter o sangue do filho nas próprias mãos, porque isso também iria irritar os deuses, você matar o seu próprio filho, né? Porque o filho é uma dádiva, tu não pode chegar a matar o filho, então tipo, o Laio pensa, vou fazer uma coisinha legal aqui, né? Vou levar ele pra floresta, e eu vou amarrar ele numa árvore para que os lobos o matem, né? Eu não tenho culpa, né? Eu deixei o guri lá no mato. Se ele morrer, a culpa é dos lobos, não é minha. Fico de bem ali com Zeus, com Hera e show de bola. Vida que segue. Acontece que o Laio Laio não, o Édipo foi resgatado pelos pastores. Ele era um bebê. Bem, foi criado pelos pastores. E o Édipo nunca soube que ele era um adotado. E um dia, né? O Édipo também foi se consultar lá com o oráculo de Delfos. Ô, desgraça, né, Édipo? Se tivesse ficado em casa cuidando das ovelhas, tu era mais feliz. E aí foi-lhe revelado que uma tragédia estava em curso na sua vida. Ele iria ser o responsável por matar o seu próprio pai. O Édipo fica desesperado, porque ele acha que ele é o filho do pastor. Não volta para casa. Foge. E aí se bota a caminhar, né? Vai embora. E um momento ou outro, até onde eu sei, agora aqui o que eu vou falar é bem inseguro, tá? Me vem à mente, assim, faz tempo que eu li Édipo Rei, eu fui reler agora, mas, né, falta um pouco de vontade às vezes. Mas até onde eu sei, certo momento da caminhada, o Édipo precisa atravessar uma ponte, ou talvez não, mas enfim. Acontece que ele tem que fazer uma travessia de um lado e do outro lado vem o Laio. E os dois se desentendem e partem para um X1 ali, e o Édipo então mata Laio. Ou seja, Édipo cumpre a sua profecia, sem saber que ele havia matado Laio. E ele não sabe que matou Laio. Demora para saber. E segue seu caminho até que ele chega à entrada de Tebas, depois de um tempo. Quando Laio é morto, quem assume o reinado é Creonte, tá? O irmão de Jocasta. Tá bom? Só que tem um problema em Tebas. Tem uma esfinge em Tebas, né? O bicho horroroso do diabo, né? Um leão com corpo de mulher, com asas de águia, garras de águia. O bicho é terrível, ele mata todos aqueles que cruzam o seu caminho e que não conseguem, porventura, decifrar os seus enigmas. O Édipo se depara com aquela criatura monstruosa que lhe pergunta: o que queres, reles mortal, que ousas cruzar aqui a minha estrada? E o Édipo diz: ei, tchê, eu quero seguir, né? Não quero treta, não. E a esfinge dá-lhe uma gargalhada. Você que me viu, agora precisa decifrar o meu enigma. E o Édipo tenta, né, meu? Manda ver. E a esfinge diz: olha, de manhã caminho sobre 4 patas, à tarde caminho sobre 2 e ao anoitecer caminho sobre 3. Quem sou eu? Decifra-me ou te devoro. O Édipo pensou um pouquinho, a esfinge já estava arrumando a mesa ali pro jantar, já estava certo
né, que ia banquetear ali o Édipo diz, então, tu és um ser humano. Ele diz que é um homem, né, mas é um machismo desgraçado. Tu é um ser humano. De manhã, ao amanhecer nessa vida, tu engatinha sobre 4 patas, como um bebê. No meio-dia, né? Durante o dia, no auge de sua vida, você caminha sobre 2. E ao envelhecer, no caso, no anoitecer, você caminha sobre 3 com auxílio de uma bengala. A esfinge, então, indignada e retraída e vendo que foi derrotada, devora-se a si mesma e se destrói. Édipo entra na cidade, o povo fica incrédulo por tê-lo visto vencer tal demônio, tal criatura horrenda. E como havia uma promessa feita em Tebas de que aquele que derrotasse a esfinge se tornaria rei, Creonte, mesmo contra a vontade, entrega a Édipo a coroa do reino de Tebas. O Édipo não é burro, ele viu ali que tinha uma, né, Jocasta ali, viuvinha. A Jocasta era bonita, o Édipo disse, mas olha só, estou precisando de uma esposa, temos uma viúva que é rainha, olha que coisa legal. E se casou, então, com Jocasta. Queridos, vamos fazer um pause. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? O Édipo, filho da Jocasta e do Laio, matou o pai, sem saber que era pai, e se casou com a mãe, sem saber que era mãe. E não termina por aqui, porque os dois, obviamente, fazem aquelas coisinhas que o casal faz, né? Ou que o pessoal do Big Brother faz debaixo do edredom. E eles têm 4 filhos. Ismênia, que é irrelevante para essa história. Eteocles, que é importante, vamos falar dele. Polinices, que é um ressentido desgraçado, já vamos falar dele. E Antígona, que é uma personagem peculiarmente interessante. Ou seja, o Édipo é, ao mesmo tempo, pai e irmão de seus filhos. Olha que coisa maravilhosa, né? E a gente aqui preocupado com a família tradicional brasileira. Olha que coisa linda, que exemplo que os gregos nos dão, né? Tá, vamos lá. O problema é o seguinte, com o passar do tempo, Tebas começa a sofrer com secas, e, na verdade, as pessoas começam a achar que há uma maldição sobre a cidade de Tebas. As colheitas não estavam sendo frutíferas, as pessoas estavam adoecendo. E o Édipo, ele vai lá conversar com o velhinho, eu esqueci o nome agora, é irrelevante, que vai dizer, olha, o problema todo é que essa terra está maculada com o sangue de um assassino, né? Não foi feito justiça ao rei Laio. E o Édipo, então, mas então faremos justiça a Laio? Vamos encontrar o assassino e condená-lo à morte ou à expulsão das terras? E o carinha lá vai dizer, olha, tu não sabe o que tu tá falando, porque o inimigo dessa terra vive dentro de Tebas. E o Édipo, então vamos revirar essa cidade de alto a baixo e vamos encontrá-lo. E havia o boato de que o Laio havia sido morto numa emboscada por bandidos e tal. E o Édipo vai lá, interroga os bandidos. Não, a gente não matou ele, pá, etc e tal. E aí vai lá e se consulta com um velhinho. E o velhinho cego diz assim, olha, eu não quero falar, não vou falar, não posso falar. Eu sei quem matou, mas não posso falar, porque isso causará muita tragédia, infortúnio. E Édipo, você não quer saber quem matou Laio, porque isso vai causar muita dor para mim e para você. E o velho tinha lá uma fama de ser um profeta. O Édipo, mas como ousas não falar? Eu sou o rei, estou te ordenando, justiça deve ser feita para apaziguar a ira dos deuses. E o velho diz, olha, meu querido, eu não queria falar, não vou falar, mas vou falar. Foi tu, Édipo, tu matou o rei Laio. E mais do que isso, tu matou o teu próprio pai.
E o Ed, mas que asneira que tu estás dizendo? Como ousas falar tamanho infortúnio, tal, quer desonrar o meu nome? Detalhe, nesse período, o Creonte estava de volta a Tebas, tá? Ele já estava dizendo assim, essa cidade tá uma desgraça, eu vou dar um jeitinho de pegar o trono de volta para mim. E o Édipo fala, isso aí é tudo armação do Creonte, vocês estão querendo é o trono de volta, né? Mas eu sou rei por direito, etc e tal. Aquela treta toda, né? O cara que tá no governo não quer entregar, né? Vou acabar com a mamata dos outros, né? A minha eu vou manter. Tá o detalhe, então, no final, assim, o velho saiu e ele falou, olha, eu ao menos sou cego e tenho a graça de não enxergar. Você, Édipo, não é cego, mas não consegue ver a verdade. No momento em que você entender que você pecou contra o seu pai como é que e corrompeu o leito do seu pai ao dormir com a sua mãe, você passará a enxergar a verdade. E o Édipo ficou indignado. Mas o que esse velho tá falando? E aí parece que o Édipo foi lá falar com o oráculo de Delfos, né? Foi lá tirar a história limpa. Meu, que merda é essa? E aí o oráculo então revela toda a verdade ao Édipo, ao menos é isso que eu me lembro, assim, tá? Enfim, o Édipo fica sabendo de toda a treta e arranca os seus próprios olhos, e porque, né, segundo consta, ele teria proferido as seguintes palavras, mais ou menos: de que me servem estes olhos que me permitem ver, mas não enxergar aquilo que estava claro na minha frente? Então Édipo, ele aceita o exílio e sai da sua cidade. Abandona Tebas e o reino de Tebas. Nenhum dos filhos o acompanha, a não ser Antígona, que então vai acompanhar o Édipo no seu exílio, e pé da vida com Polinices e Etéocles, que são os dois irmãos homens, né, fica indignado com eles, e o Édipo, indignado com os dois filhos, também amaldiçoa os dois filhos, dizendo que eles iriam se matar um pela mão do outro, né? Tá, e vai embora. Bem, aí tu tem um trono vago, o Creonte quer dar o golpe, mas não consegue, e Etéocles é escolhido para ser o rei de Tebas. E vocês vão dizer, acabou, né? Édipo teve o que merecia, etc e tal. Não. O problema é que a história é um pouco mais complexa que isso, tá? Lembra lá que eu falei que o Polinices era um ressentido? Pois é, o Polinices queria o reino de Tebas. Ele não conseguiu. Aí ele saiu, fez lá uma aliança com uns outros reis, criou uma revolta contra Tebas, o que causou, se não me engano, a Guerra dos 7 Anos de Tebas, alguma coisa assim. Durante a batalha, o Etéocles tira um X1 com o Polinices. Os dois morrem na batalha. Agora Tebas está sem rei. Quando Polinices morre, os invasores eles fogem. Tebas então sobrevive ao ataque. Creonte assume novamente o cargo de rei de Tebas, mesmo que de forma tanto quanto interina. Agora, antes da gente seguir, a gente precisa falar um pouquinho da família do Creonte, que não é de nada santa, ok? O Creonte é casado com a Eurídice. Nota mental, quando você precisar de nome de filhos, vá para as histórias gregas. Tá. O Creonte e a Eurídice tiveram 2 filhos. Na verdade, tiveram 3, mas eu acho que eu cometi um erro aqui. Tá, 2. Enfim, 2 filhos, mas só um interessa, tá? Talvez 3. Émon e Meneceu. Tá. Émon é o mais relevante para essa história. Por que Émon é relevante? Porque o Émon é nada mais, nada menos do que noivo de Antígona. Noivo, tá? Noivo. Tipo assim, ele tava pegando a prima dele. É isso, ele tava a fim de pegar a prima dele.
Oh, que coisa louca isso, né, meu? Incesto é o que não falta na história. Tá, mas o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, lá quando Polinices morreu, o Creonte deu a Eteocles o status de um herói de Tebas, porque ele morreu defendendo a cidade. E Polinices foi deixado no campo de batalha, foi proibido de ser enterrado, de ser sepultado. Quem o sepultasse seria morto, porque ele era um inimigo de Tebas. Só que Polinices era irmão de Antígona. E Antígona não queria deixar, né, o irmão ali, porque se você não fosse sepultado, você não teria as honras do mundo pós-vida, né? E Antígona foi naquela da noite tentar sepultar o irmão. Ela foi pega e foi condenada à morte. O problema é que Antígona era noiva, como eu falei, de Aemon. E o Aemon tentou amenizar para Antígona e não conseguiu. Ao ver a sua noiva morta, o Aemon, o que ele faz? Ele comete suicídio. E ao cometer suicídio, se não me engano, ele se enforca. Ele, acho que se enforcou no quarto. Ele fica ali, né? Não tem depois se suicidou, não consegue ir embora, né? Tá ali. Se enforcou e ficou ali. A mãe dele, a Eurídice, peço excusa se eu troquei os nomes aqui, mas se não me engano, Eurídice é a mãe do Aemon, tá bom? A Eurídice entra no quarto, vê o filho morto e também comete suicídio. E aí, meus queridos, aí a história acaba, tá? A história acabou. E que lição de moral nós podemos tirar daqui? Olha, meus queridos, de minha parte, eu diria o seguinte, não acredita numa jovem virgem que fica num templo e diz ouvir a voz do Deus. Porque a criatura só causa desgraça. E não acredita lá num cego, né? Ou melhor, ou também não vai atrás dos problemas. Porque assim, ó, se o Édipo tivesse ficado morando lá na casinha dos pastores, tudo de boas. Se o Laio não tivesse entregue o Édipo à morte certa na floresta, a gente não sabe o que teria acontecido, né? O problema todo é que, né, tem uma frase grega, eu não sei se é grega, mas já vi em algumas referências gregas, que é o seguinte: quando você tenta fugir do seu destino, até que ponto você não o está consumando? Né? É um ponto interessante para a gente pensar. Então, onde é que entra Freud nisso aqui tudo? Olha, meus queridos, o Freud é um cara inteligente, lá do século XIX, se eu não me engano. E ele vai dizer, olha, existe uma coisinha que a gente tem que entender aqui. Porque o retrato da família do Édipo seria, digamos, o retrato da família tradicional burguesa, ou da qualquer família tradicional. Por quê? Então você tem um pai e uma mãe. O pai tem medo de ser substituído pelo filho em todas as instâncias, inclusive no leito. Isso é Freud falando. O maior medo do pai é que o filho dê um pega na mãe. Tá? E aí você tem um problema. Vocês sabem, ou se vocês não sabem, vocês vão começar a perceber que há uma idade onde a criança deixa de ser criança e ela começa a entrar em constantes conflitos com a figura paterna. Porque é o momento em que ela começa a ver que o pai tem falhas, que o pai comete erros, e que a partir desses erros ela começa a pensar, olha, mas eu sou melhor que o meu pai. O que minha mãe viu no meu pai? Meu pai é um bêbado, meu pai é um desocupado, meu pai é não sei o quê. E o filho fica dizendo, a mãe deveria casar comigo. Esse é o tal do complexo de Édipo, né? O conflito do filho com o pai. Então, em tese, resumindo assim, o retrato da família tradicional um filho que, quando deixa de ser criança, quer dar uns pegas na mãe, quer matar o pai.
E pelo lado feminino, tu teria, se eu não me engano, o complexo de Electra, se eu não me engano, posso estar errado aqui agora nos nomes, aonde acontece o inverso, né? Que a mãe também quer dar uns pegas no. Que a filha quer dar uns pegas no pai em detrimento da imagem da mãe. Quem nunca, né? Chegou ali na adolescência, olha pra mãe e diz: Ei, mãe, eu sou muito mais bonita que tu. Eu pego muito, todos os homens babam por mim. Tu é uma baranga, não sei o quê. Né? E aí fica esse conflito da filha com a mãe, competindo inclusive pelo amor do pai. Claro que isso aqui tudo num campo muito psíquico, obviamente, né? Porque se você vai para as vias carnais, você vai para o incesto. Mas é interessante ver como o incesto ele é uma questão presente na tradição, na história grega, na filosofia grega. Ok? Na filosofia grega não, né? Mas na história, na mitologia, desculpa, na mitologia grega. Se você gostou dessa minha narrativa, dessa minha reconstrução do mito do Édipo, você, por gentileza, compartilha o podcast para os seus amigos, nas redes sociais. Se está assistindo pelo YouTube, deixe seu like, compartilha, se inscreve no canal. E dependendo do feedback, quem sabe eu não dou uma sequência, porque se tem uma coisa interessante é entender que toda essa loucurada aqui, ela segue, porque lá depois o Creonte, ele vai tentar casar a filha dele com um Hércules, para vocês terem uma noção da loucura que é isso aqui. Mas aí sim nós já temos uma história, temos um conto para um outro vídeo, um outro episódio, um outro podcast. Pessoal, fiquem bem. Obrigado a quem acompanhou até aqui. Forte abraço. Até mais.